Em nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Seara dos Médiuns tem por título Médium Inesquecível. Estudando mediunidade em ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente, vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz, aterrado, reconhece os enganos em que viveram. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis, não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios, como pagador correto, interessado no resgate das boas contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele, entretanto ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância, superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Realmente, a figura de Paulo de Tarso é uma figura das mais especiais para a gente estudar em toda a história da humanidade. Em primeiro lugar, porque a gente aqui no Ocidente, a gente tem a Bíblia Sagrada e tem Velho Testamento e Novo Testamento. E quando a gente vai estudar o Novo Testamento, a gente percebe que 70% dele foi escrito por Paulo de Tarso. O Novo Testamento ele tem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, depois vem o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e logo em seguida as 13 cartas de Paulo, começando pela carta de Romanos. Depois que termina as cartas de Paulo, vem aí as epístolas até o Apocalipse, livro escrito por João. Mas os livros de Paulo, a história de Paulo, para quem quer conhecer, ela está narrada no livro Atos dos Apóstolos e depois nas suas cartas, nas suas orientações. E quando a gente tem acesso a um livro que é um dos best-sellers que saíram da mão de Chico Xavier, chamado Paulo e Estevão, e a gente consegue ter acesso a mais detalhes. Em primeiro lugar, vale a pena de fazer um comentário. Às vezes alguns amigos ficavam perguntando, mas como é que se tem acesso a tantos detalhes? Isso aí o que é ficção bíblica? O que está acontecendo? Não, os espíritos explicam que quem vivenciou uma determinada coisa, ele guarda dentro de si, guarda no seu pensamento as recordações do que vivenciou. E pensamento é matéria. Então, se eu, por exemplo, encontrar com um dos discípulos lá do outro lado da vida, quando eu estiver desencarnado e tiver a oportunidade de conversar com eles, conforme eles forem conversando com a gente, falando da época, a gente vai ver na tela mental dele como é que era o cenário da época, vai ter oportunidade até de ver qual era a aparência física de Jesus aqui na Terra. Então, na verdade, o que está sendo narrado com muito mais detalhes, e a gente até aconselha quem quiser conhecer de verdade,
Vocês vão pegar o livro Paulo e Estevão, que é dividido em 24 capítulos, né? 12 capítulos antes da conversão e 12 depois da conversão, e vão estar estudando ao lado do livro Atos dos Apóstolos também, que a partir do capítulo 7 do Atos dos Apóstolos começa a falar de Paulo de Tarso, de toda a sua jornada. Então, a gente vai conhecer uma figura que, ele, em primeiro lugar, ele tendo saído do meio fariseu, mas tendo também a nacionalidade italiana, a nacionalidade romana, até hoje em dia é assim, né? Quem é filho de italiano, em qualquer lugar do mundo que ele nasça, ele é italiano. A pessoa acaba tendo dupla nacionalidade. E o Paulo de Tarso, ele também era romano e ao mesmo tempo era fariseu. Ele teve a criação das melhores possíveis, ele estudou com Gamaliel no templo. Gamaliel era um senhor do templo que, com muito conhecimento, e ele já teve alguns cargos também, ele recebeu autorização do templo para estar perseguindo aqueles que estavam fundando essa nova seita que parecia ser herética até então, que era a seita cristã. É um costume normal em todos aqueles antigos da religião, as ameaças à boa nova. E aí ele descobre a sua mediunidade, como diz aqui no texto, quando ele está no caminho da estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele, Jesus o deixa cego. Até assim, podemos dizer, foi um fenômeno que todos perceberam. Começou ali a mediunidade, mas ali naquele momento todos ouviram uma voz, todos viram o Paulo caindo no chão prostrado. Ali parece que foi um fenômeno mais... Não foi uma experiência pessoal do Paulo no primeiro momento, não. A experiência pessoal foi ter ficado cego, mas todos perceberam, todos viram o que aconteceu. Agora, a partir dali, a orientação que ele teve, e depois a gente tem a informação através do livro Paulo e Estevão, que o seu mentor principal ali, o seu principal ajudante, era justamente o Estevão mesmo, que havia sido assassinado, também havia sido martirizado. Quer dizer, é uma história muito bonita de superação, e o Paulo de Tarso acaba deixando para a gente, né, o texto mais bonito de toda a história, que é o texto da Carta aos Coríntios, dando a definição de amor, da caridade, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Quer dizer, Paulo de Tarso é uma figura marcante. Mas uma coisa que eu assinalo também, sempre que eu vou falar de Paulo de Tarso, é que a gente, lendo o livro Paulo e Estevão, tem um momento, já na segunda parte, já está ali nos últimos 12 capítulos, se eu não me engano, no segundo capítulo ou no terceiro capítulo da segunda parte, acho que é o terceiro capítulo, que Paulo resolve visitar sua família. E ele é recebido por um pai muito amargurado, muito decepcionado, que por dever, né, de consciência, ele ainda pega a parte do quinhão hereditário, o dinheiro, e entrega para Paulo: isso aqui, ó, você tem direito, mas ó, eu não quero mais ver você por aqui. E dá informação para ele de que a mãe dele, a mãe do Paulo, havia morrido de desgosto quando Paulo se tornou cristão e desapareceu. E eu fiquei pensando nisso, né? Meu Deus, a gente fica querendo escravizar nossos filhos, ou aquelas pessoas que convivem com a gente ao nosso ponto de vista, e uma pessoa morre de desgosto porque o outro é um Paulo de Tarso. Depois ela deve chegar no plano espiritual e falar: meu Deus, é isso que meu filho é? É isso que meu filho representou? E deve tomar um susto muito grande, falar: meu, como é que eu tive coragem de morrer de desgosto por conta disso? É a mesma situação que aconteceu, por exemplo, com a família de Francisco de Assis, né? Principalmente o pai também de Francisco de Assis, a decepção quando ele se volta contra os princípios da família e contra a riqueza também que a família tinha. Quer dizer, a história do Paulo de Tarso é uma história das mais bonitas, mas o que o Emmanuel deixou para a gente aqui, ó, nem ouro fácil, nem privilégio, nem cidadela social, nem apoio político. Ele precisava o tempo todo da orientação, mas ele também era a própria orientação, porque ele se sujeitou a todos aqueles percalços do caminho, inclusive prisão e açoite. Era uma coisa comum, acontecia o tempo todo. E ele levou a sua missão até o final, e Paulo de Tarso é o responsável, poderia ser outro, mas ele é o responsável por nós termos o Evangelho hoje.
intacto, porque ele levou o evangelho para Roma e por isso que a gente tem o evangelho até hoje. Que Jesus nos abençoe e sempre abençoe espíritos como esse, como Paulo de Tarso, querido. Que assim seja.